Volvo EX30 Ultra, o SUV 100% elétrico, é a avaliação do canal Auto Agora com BR. Percebeu aqui, conforme eu me aproximei, ele já acendeu, né? Piscou ali no retrovisor. Tudo isso por quê? Porque eu estou aqui com esse sensor de proximidade, que é exatamente esse sensor que aciona o carro. Do jeito que ele está ali, eu já posso entrar nele e sair dirigindo. Ele não tem botão, por exemplo, para você ligar e desligar o carro. Praticamente que 95% dele totalmente touchscreen, totalmente digital. E todos esses detalhes eu vou mostrar para você aqui no canal Auto Agora com BR. Mas vou pedir para você, dá seu like pra gente. Se não está inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos conhecer então o EX30 Ultra da Volvo? Vamos nessa! Vou mostrar para você os detalhes do desenho da dianteira do Volvo EX30 Ultra, o SUV 100% elétrico de entrada da Volvo aqui no Brasil. Você começa a observar a partir do teto, que ele é bem caído, né? O teto é bem caído. Depois, então, o para-brisa também leva essa caída em direção ao teto. Aí vamos para a parte do capô. O capô, ele tem vincos bem acentuados nessa parte aqui de cima, que é exatamente para fazer aquele trabalho, né? Conforme o vento chega, ele joga ele para o teto, que tem essa curvatura para você ter menos resistência. Aí vamos para frente propriamente dito. Você está observando, os faróis, eles são em LED. A assinatura em LED do farol, ela forma um T, que seria o símbolo do martelo de Thor. Bem no centro, como normalmente carro elétrico não tem aquela grade frontal que está todo mundo acostumado, não é mesmo? Então bem no centro você tem aí o símbolo da Volvo nos detalhes aqui da dianteira do Volvo EX30 Ultra. Na parte de baixo aqui da dianteira você vê o para-choque, que ele tem detalhes aqui num material que lembra a fibra de carbono e também aproveita para dar aquele visual esportivo no carro. Vamos conhecer então o desenho da lateral do Volvo EX30 Ultra, o SUV compacto da Volvo, né? O modelo de entrada que tem aí a propulsão dele 100% elétrica. Começando então pelos detalhes aqui do paralama. Aí você vê que o paralama ele tem um vinco acentuado na parte superior. Aí descendo para a caixa de roda, a caixa de roda não tem uma moldura externa. A moldura está exatamente na parte do paralama por baixo. Depois então a roda. No caso dessa versão, tem roda de 20 polegadas de 5 raios e o pneu é o 245/40R20. Aí vamos observar a partir do teto. Você percebe ali que ele tem aquela parte do teto preto, né? Só que essa versão ela traz de série o teto panorâmico, que você olhando de fora também ele é preto, mas é um teto envidraçado, ele não tem nada de metal, o teto é totalmente envidraçado, olhando de fora ele parece preto e por dentro você percebe que ele é envidraçado. Aí vamos observar a área envidraçada, que é uma área envidraçada grande. Na coluna das portas você tem os apliques, aí os retrovisores, no caso com a capa preta e também a base preta. O que acontece aí, você viu ele escamoteando, isso é normal, tá? Toda vez que você se aproxima do carro, já que ele não tem um sistema que você está acostumado, por exemplo, de apertar o botãozinho e fazer o carro abrir, não. Você estando com o sensor, você se aproxima do carro, ele vai abrir. Inclusive, ele vai, no caso, escamotear o retrovisor. E quando você se afasta, ele fecha e o retrovisor então recolhe. Na sequência, você percebe que as maçanetas são da mesma cor da carroceria. E há
um vinco, né, que passa por cima dessas maçanetas e segue até a parte traseira do Volvo EX30. Aí você tem esse friso que liga uma roda, a roda dianteira na roda traseira, a caixa da roda dianteira na caixa da roda traseira, na parte da porta, na parte de baixo da porta, mais um vinco bem acentuado. E aí, observando a parte da traseira, começando pelo teto, você vê que está marcado ali em cima o EX30, que é o nome do carro. Depois, então, um pouquinho mais para baixo, um outro vinco, né, que se estende aí por toda a parte da carroceria, aquele que passa por cima das maçanetas, e a porta de abertura da parte de carregamento do Volvo EX30. E aí eu já vou aproveitar, já que eu estou mostrando ele para você na lateral, e vou falar sobre as dimensões. O comprimento dele de 4,23 metros, a distância entre os eixos de 2,65 metros, largura de 1,83 metros e a altura dele de 1,55 metros. Então são esses os detalhes que eu tenho aqui para mostrar para você sobre o desenho lateral. E, ó, você viu o espelho rebatendo novamente? Conforme me aproximei do carro, ele já está aberto e pronto para eu sair, tá? Então esses são os detalhes da lateral do Volvo EX30 Ultra que eu estou mostrando e avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. É a avaliação do Volvo EX30 Ultra que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Não vai esquecer, hein? Dá seu like aí pra gente, que quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube divulga nossos vídeos, tá certo? Bom, vamos lá. Começando os detalhes do desenho da traseira. Então você observando a partir do teto, você vê que ele tem o aerofólio, que é bem avançado para a parte do vidro. O vidro traseiro, ele é bem inclinado, e tem também o limpador de para-brisa ali bem no centro. Aí você olhando na parte lateral da traseira, você vai perceber que do lado do vidro você tem ali um conjunto de lanterna que também é em LED. Depois as lanternas traseiras propriamente ditas, também em LED, e essa faixa preta que você vê, ela serve para ligar uma lanterna na outra. Bem no centro da tampa a inscrição Volvo, e aí vamos observar o para-choque, que é um para-choque que você pode dizer até que ele é bicolor, porque você tem a parte de cima na cor da carroceria e a parte de baixo na cor preta, e também os refletores que estão colocados ali. Bem no centro, a placa de identificação. Como você está vendo aí, é um carro com placa final 7, que aliás, para quem mora em São Paulo, carro elétrico ele é isento de rodízio. E nessa avaliação do Volvo EX30 Ultra que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, está na hora de falar sobre o porta-malas. Seguinte, a abertura do porta-malas totalmente elétrica. Basta você apertar este botão, ele vai abrir sozinho. Lá dentro, na tela do multimídia, você também aperta um comando na tela do multimídia, né, que é touch, e também a tampa do porta-malas abre sozinho. Capacidade 318 litros e ela pode ser ampliada para 904 litros. E um detalhe, você tem a versatilidade de rebater 40-60 ou 60-40. Para fechar a tampa do porta-malas do Volvo EX30, é só apertar aqui. E aí, fecha sozinho. Bem prático, né? Nessa avaliação do Volvo EX30 Ultra, eu vou mostrar para você o motor elétrico, ou melhor, eu não vou mostrar para você o motor elétrico, porque o motor elétrico está posicionado no eixo traseiro. Deixei o capô aqui levantado, né? Porque normalmente se vem aqui na frente, levanta o capô para ver a parte de motorização de um automóvel. Mas nesse caso aqui, quando você levanta o capô, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar
este outro porta-objetos que você tem aqui na frente. Aí depois então há um outro espaço que você também tem acesso, que é exatamente onde está colocado o reservatório do fluido de arrefecimento e também o reservatório do fluido de freio. Já que eu estou falando nele, o fluido do freio é DOT 4 e o reservatório do fluido de arrefecimento é de etileno glicol. Como eu não tenho aqui um elevador para levantar o carro e mostrar como é que é a motorização lá no eixo traseiro, eu simplesmente vou te contar. Esse motor, ele tem o nome de Single Motor Extended Range. É um motor elétrico traseiro, tração RWD, potência dele de 272 cavalos, o torque de 34,5 quilos, 34,5 kgfm, né, quilograma força-metro, faz com que ele acelere de 0 a 100 em 5,3 segundos. E detalhe, nessa versão, a versão Ultra, a bateria é de 69 kW. Ainda falando da parte mecânica do Volvo EX30 Ultra, ele tem suspensão dianteira tipo MacPherson, ou seja, uma suspensão independente. A suspensão traseira também é independente, multibraço. Os freios a disco na dianteira e na traseira. Como todo carro elétrico, né? Você, no que diz respeito à parte de motorização, são poucas as situações que você precisa se preocupar em termos de manutenção. É o líquido de arrefecimento, fluido do freio, você vai verificar aí normalmente como é que está a situação de suspensão, como é que está a situação de pneus, você vai verificar também como é que está a situação dos freios. Os freios de carro elétrico, não só do EX30, como também de qualquer outro tipo de carro elétrico, eles consomem menos, porque tem aquele sistema que conforme você tira o pé do acelerador, ele começa a frear o motor, funciona como se fosse um freio de motor e vai regenerando a bateria. Por isso que é muito simples esta parte de motorização do EX30 que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E aqui eu mostro os detalhes do interior do Volvo EX30 100% elétrico. Aqui estamos avaliando para você no canal Auto Agora com BR a versão Ultra, que é a versão topo de linha. Normalmente eu começo falando sobre painel, não é verdade? Pois bem, aqui a coisa vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Bom, o painel de uma maneira geral, ele tem essa parte aqui com acabamento plástico, já essa parte aqui de cima é acabamento de tecido, e aí a gente vem diretamente para o volante multifuncional, que ele tem essas linhas aqui, ó, linha reta, 3 raios e comandos que estão colocados aqui no volante. Aí você vai olhar e falar, mas não tem velocímetro, não tem contagiros, não tem nada aqui na frente, inclusive você não tem também o head-up display para projetar essas informações aqui no para-brisa. Todas as informações que você tem necessidade do carro, elas estão concentradas exatamente nessa tela de multimídia de 12,6 polegadas. Então aqui, por exemplo, eu não estou andando com o carro, então está aparecendo que ele está em P, ou seja, ele está no modo parking. A partir do momento que eu começo a me movimentar, então aqui aparece a velocidade que eu estou andando, aqui está, né, no caso P, D e R. O R é quando eu engato a marcha ré, o P é o parking e o D é para ele se movimentar. E bem aqui do lado, talvez você não consiga visualizar porque é uma imagem realmente pequena, tem um raio. O que significa esse raio? Conforme você vai tirando o pé você tira o pé do acelerador ou começa a usar o freio,
ali aparece uma barrinha verde que ela vai aumentando ou diminuindo, que é para mostrar exatamente que você, no caso, está regenerando a bateria. Volante propriamente dito, é um volante de boa empunhadura. Aqui não tem como desligar o Volvo EX30, você vê que não tem nenhum comando aqui para você desligar o carro, tá? Quando você está com, no caso, o sensor, que seria esse aqui, você está próximo do carro com esse sensor, imediatamente ele já entra em funcionamento. Você entrou no carro, coloca a alavanca na posição D e ele está pronto para se movimentar. E outro detalhe também, não tem comando manual de freio de estacionamento. O freio de estacionamento, por exemplo, quando você para ele, né, você não tem a necessidade de desabilitar o freio de estacionamento. O comando do freio de estacionamento está aqui, ó, nesse botão. Você apertou esse botão, o freio de estacionamento ele está ativo. Nada mais, nada menos, né? Porque eu vivo falando, né? Aqueles carros que não tem aquela alavanca que você puxa o freio de estacionamento, que popularmente é conhecido como freio de mão, eu brinco, né? Digo que ele foi colocado como freio de dedo. E aqui, nada mais, nada menos do que um freio de dedo. Você tem, como eu te falei, todos os comandos você tem aqui na parte multifuncional do volante, e também você tem todos os comandos na tela do multimídia. Então, por exemplo, eu apertando aqui, olha, dando um clique nessa parte onde está mostrando o carrinho, o que vai acontecer? Eu posso, por exemplo, acender ou apagar os faróis, deixar ele no módulo automático, posso acionar limpador de para-brisa, posso, no caso, regular os retrovisores. Essa regulagem ela é feita pelos comandos que eu tenho aqui no volante. Abro o porta-malas e também abro o porta-luvas, que está colocado aqui, ó, tá? Abri o porta-luvas do Volvo EX30. Você tem aqui também, na parte da tela multimídia, é um multimídia que ele já está conectado na internet no sistema 5G. E ele tem o sistema do Android Auto, você pode parear celular com Android Auto, você pode parear com Apple CarPlay. No caso, a navegação ela é feita totalmente pela internet. Nesse sistema do Google, eu posso pedir, por exemplo, um endereço por comando de voz, ele vai buscar esse endereço e já me coloca pronto aqui para navegar. Tenho também no multimídia o comando, o controle da câmera 360 graus. Tem toda, né? Tá tudo aqui. Eu posso verificar tudo aqui. No multimídia, eu posso colocar, por exemplo, o comando das estações de rádio. Aqui, né, eu tenho a relação de todas as estações de rádio que são possíveis sintonizar e posso guardar as favoritas, tá? Posso guardar as favoritas. Ou seja, tudo aquilo que você precisa comandar no Volvo EX30 Ultra, que eu estou avaliando aqui no canal Auto Agora com BR, você faz pelo multimídia. Assim, não poderia deixar de ser, né? Você tem o aplicativo, o Plug and Share, que ele vai te mostrar onde você tem aí os pontos de carregamento. É só você, né, acionar esse aplicativo, aí você vai lá, procura, por exemplo, os pontos mais próximos, ele vai te mostrar aqui, e aí você escolhe aquele que está mais próximo para levar o carro para carregar. Mas aí vale a gente comentar, né? De repente, por exemplo, pode ser que você chegue lá no ponto e esse ponto ainda não esteja funcionando. Eu tive uma experiência aí nesse sentido, onde apareceu alguns pontos aí que eu cheguei lá para tentar carregar e esse ponto ainda não estava disponível. Mas enfim, tem essa busca. Você também pode, pelo multimídia, mudar a temperatura do ar-condicionado.
Inclusive, o ar-condicionado é dual zone, tá? Você pode escolher uma temperatura para o lado do motorista e a outra temperatura para o lado do passageiro. Aí depois, então, nessa parte de baixo do console, nesse pedaço aqui, você coloca o celular para carregar sem fio. Aqui é o sistema de carregamento wireless. Aqui também nós temos um porta-objetos. Nós temos aqui um outro porta-objetos, tá? Que você pode colocar aquilo que você tiver necessidade. Outro porta-objetos que funciona aqui como uma gaveta, tá? Funciona como uma gaveta. Você pode colocar aquilo que você tiver necessidade. Os comandos do vidro elétrico estão posicionados aqui, mas só os comandos dianteiros dos vidros traseiros, ou dos vidros dianteiros. Já os comandos do vidro traseiro, aí para o motorista, essa é uma situação que eu também achei meio complicado. É colocado aqui atrás no console, tá? Depois então, os detalhes de acabamento, você tem os detalhes de acabamento em tecido nas portas, esses detalhes aqui cromados, né? Que é para deixar para você deixar um visual aí a caráter daquilo que é o Volvo X30. As luzes internas, você também tem a opção de mudar a cor da luz, né? Está tudo aqui no multimídia, você alternando o perfil, você escolhe a cor da luz que você quer, enfim, você tem condições aqui de personalizar de acordo com aquilo que você quer. Depois então aqui na parte de cima, você tem para acionar, por exemplo, as luzes internas. Você aciona aqui as luzes internas, que elas são luzes em LED, né? E o sistema Volvo de assistência ao motorista, você aciona por aqui também, né? Nessa tecla SOS. Você pode acionar o pisca-alerta, as luzes de emergência também aqui, e isso você faz também no multimídia. Eu posso dizer o seguinte, o Volvo X30, essa versão de entrada, né? O Volvo X30 Ultra é um carro que ele tem praticamente, que posso colocar aí, 95% dos comandos dele é tudo touchscreen que você tem aqui no multimídia, na tela do multimídia. Aí você vai perguntar, mas você vai falar, mas por que 95%? Bom, como você viu lá na hora que eu estava mostrando o exterior do carro, para abrir a tampa do porta-malas, tem um botãozinho ali que não é touchscreen. E também para acionar o freio de estacionamento não é touchscreen. O restante, você praticamente faz tudo aqui pelo multimídia. Ah, sim! E tem um detalhe, no multimídia você também pode, no caso, conectar, assistir vídeos do YouTube, tá? Você pode assistir vídeos do YouTube no multimídia. Aqui, por exemplo, ó, já tem aqui do canal Auto Agora com BR, um vídeo que eu estou mostrando, né? Tá aqui, tá no YouTube. Porém, a hora que você se movimenta com o carro, você começa a andar com o carro, aí isso para. Tá? Então você só pode utilizar essa navegação na internet para site, para YouTube, aquela coisa toda. Você só pode usar isso com o carro parado. Aliás, isso está presente na legislação brasileira. Você não pode ter equipamento que mostre vídeo, que mostre filme aqui no painel. Então são esses os detalhes que eu tinha para te mostrar aqui sobre as curiosidades, né, que a gente tem na parte interna dianteira do Volvo EX30. E no canal Auto Agora com BR, estou avaliando para você o Volvo EX30 Ultra, o SUV de entrada 100% elétrico da Volvo, que eles comercializam aqui no Brasil. E está na hora de te mostrar como é o espaço interno traseiro desse carro. Já estou sentado aqui na parte de trás, com o banco do motorista ajustado para minha estatura de 1,78 m. E o que eu posso te dizer aqui é o seguinte. A minha perna, eu estou sentindo um pouco de desconforto, sim, tá nas pernas. Elas estão um pouco elevadas aqui, tá?
elas estão um pouco elevadas aqui, do jeito que está colocado aqui dessa maneira, minha perna está um pouco elevada sim. Estou sentindo um pouquinho de desconforto, que esse desconforto ficaria um pouco mais complicado se eu tivesse que ficar muitas horas sentado aqui no banco de trás do Volvo EX30. Mas fora isso, essa parte do teto aqui, eu vou te falar uma coisa, viu? Que é bonito, é bonito. Você está sentado aqui atrás, tal, você consegue ver tudo que está lá fora. Imagino isso numa noite estrelada, você andando num local aí, por exemplo, no interior, onde tem bastante estrelas, tal. Você vai ter um visual bem bacana. Porém, é aquela situação que eu já comentei, né? Nós temos aqui uma situação que, pelo fato de você ter o teto de vidro, literalmente é um teto de vidro, ele aquece bastante e não tem nenhuma proteção para você colocar aqui. Agora, que o visual é bonito, ele é bonito. Bom, já te mostrei como é que é a situação, né, de estar sentado aqui do lado do motorista. Vou passar agora para o banco do meio, vou sentar no meio aqui do espaço traseiro do Volvo EX30. Aquela situação que eu tenho lá, que a perna fica elevada, ela permanece aqui também, né? Porque tem uma pouca coisa mesmo de elevação nesse túnel, né? No túnel central, bem pouco mesmo. Porém, essa parte aqui do console avança muito aqui para trás, tá? E aí você, para minha estatura, fica numa situação realmente mais desconfortável para sentar aqui no meio. Agora, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma estatura baixa, né, pode até se acomodar de uma maneira melhor, sem maiores aí desconfortos. Até enquanto estava falando com você e mostrando a situação aqui, também coloquei o cinto, muito fácil de colocar. E nessa parte aqui do console é onde está colocado o comando do vidro traseiro, né? A gente abaixa aqui o comando do vidro traseiro. Para quem está sentado aqui atrás, ok, beleza, é facinho. Agora, para o motorista propriamente dito, na hora que você vai fazer aqui essa movimentação para você fechar o vidro traseiro, é um pouquinho desconfortável sim. E aqui também, nessa parte do console, tem duas portas USB-C e também um outro porta-objetos que fica aqui na parte de baixo, que inclusive você pode até retirar ele, olha só, né? Bem fácil, né? Bem prático. Ah, sim, e né, vale também a gente comentar sobre a questão dos bancos de uma maneira geral. Eles são revestidos em tecido, nesse tecido aqui de cor mais clara, e nessa parte aqui dos bancos você tem também o porta-revistas, o chamado porta-revistas. Então são esses os detalhes que eu tenho para mostrar para você do Volvo EX30 Ultra para quem senta aqui no banco de trás deste SUV elétrico, 100% elétrico da Volvo Cars, que ela comercializa aqui no Brasil como versão de entrada. No canal Auto Agora com BR, estou avaliando para você as condições de dirigibilidade do Volvo EX30 Ultra, o SUV compacto que a Volvo Cars comercializa aqui no Brasil e também em outras partes do mundo, né? Então, vou mostrar aí para você como é que é a condição de dirigibilidade dele na cidade. Aí vale avisar, né? Na cidade, de uma maneira geral, dificilmente quando você está dirigindo o carro elétrico, você vai ter a necessidade de usar o freio propriamente dito, tá? Porque o que acontece? Numa situação como essa, por exemplo, vinha andando e fechou o semáforo ali na frente, todo mundo parou, eu só tirei o pé do acelerador e deixei ele parando, né, no movimento dele parando, né, tem uma boa distância do carro que está lá na frente,
E nesse movimento que ele estava fazendo aí até parar, ele também estava aproveitando para regenerar a energia da bateria. Então é uma situação bem interessante na cidade que você tem aí com esse tipo de carro, com carro elétrico. Velocidade baixa, não tem aí maiores problemas, né, que você pode enfrentar, né, não tem maiores problemas que você pode enfrentar em velocidade baixa. Todos os sistemas aqui, inclusive de visualização 3D que a gente tem no painel, eles mostram aí, por exemplo, agora aqui na minha frente tem uma moto e tem um outro carro. Do meu lado esquerdo está chegando um outro veículo, então ele também está me avisando, né? Passou uma outra moto do meu lado esquerdo, tá tudo sendo avisado por aqui nesse sistema 3D aqui de auxílio ao motorista. Digamos assim, o inconveniente é que, né, demora um pouquinho para você se habituar com essa coisa de ficar olhando de lado, já que ele não tem o painel aqui na frente, não tem nada dessas informações aqui na frente, então demora um pouquinho para você se habituar a buscar essa informação do lado, né? Você fica a maior parte do tempo olhando na direção da frente, e aí você também precisa tomar cuidado no que diz respeito à velocidade, porque o carro elétrico, de uma maneira geral, independente do modelo, ele desenvolve velocidade de maneira muito rápida, né? E aí você tem que ficar bem atento mesmo com essa coisa do velocímetro, né? Principalmente num local como esse que eu estou passando aqui, que tem um monte de radar, radar para tudo quanto é canto, para não exceder a velocidade e levar uma multa. Quando você passa por valeta, você passa por lombada também, ele atende bem, já que esse carro aqui, o Volvo EX30 Ultra, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR, ele tem suspensão independente tanto na dianteira como na traseira. Apesar de ser um carro elétrico, geralmente carro elétrico ele tem a altura do solo um pouco mais baixa, né? A altura em relação ao solo, que é para melhorar aí a eficiência aerodinâmica dele. Nesse caso aqui, por se tratar de um SUV, tem uma altura interessante, você não precisa se preocupar não quando você passa por valeta, passa por lombada, em raspar o chão, enfim, te dá um desempenho legal. Uma outra situação também que vale a gente comentar. Nessa versão Ultra, ele tem aí como equipamento já de série, não é opcional, o teto panorâmico. E esse teto panorâmico, ele não tem uma proteção, né? Se você quiser fechar, por exemplo, geralmente os automóveis que tem o teto panorâmico, ele tem também uma proteção aqui em cima, né? Para que, no caso, se você quiser evitar entrar muito sol, essa coisa toda, você pode colocar então essa capa, colocar essa proteção. Nesse caso aqui ela não está disponível. Então isso também é um inconveniente, né? Principalmente num dia aí com muito calor, com muito sol. Então a temperatura do vidro ela se eleva bastante e acaba vindo aqui para dentro. Agora, esse teto panorâmico, ele é da versão Ultra. Se você pegar uma versão anterior, esse teto panorâmico ele não é item de série no carro, tá? Então vale aí também você pensar, se você está pensando em adquirir o Volvo EX30, dá uma consultada, dá uma volta com ele na concessionária, né? Faz aquele test drive, principalmente num dia que tiver muito sol, para ver se você se adapta bem a esse teto panorâmico. E agora vamos sentir aí como é que é dirigir o Volvo EX30 Ultra 100% elétrico na estrada, na rodovia. Como é que desempenha esse carro aqui, que é o SUV de entrada da Volvo. E esse aqui é o Volvo EX30 Ultra, carro 100% elétrico da Volvo, o SUV de entrada. Estou dirigindo ele na rodovia, para a gente sentir como é que é aí o desempenho desse carro. Bom, você já começa a perceber aí pelo vídeo, né, que em termos de silêncio não tem o que reclamar, tá? Você tem aqui a cabine de uma maneira silenciosa,
muito legal, muito boa, né? O isolamento acústico dele perfeito. E aí na rodovia você usa aqueles sistemas de auxílio que tem no carro. Então aqui, por exemplo, né, no espelho retrovisor, nesse momento está me dando lá uma luzinha laranja, que é exatamente para avisar que tem um carro se aproximando aqui do meu lado esquerdo. No que diz respeito às informações propriamente ditas dele, está tudo aqui, ó. Está tudo nessa parte do sistema multimídia. Não tem um painel aqui na frente onde você teria visor, não reflete, no caso, no para-brisa, tá? É tudo aqui. Tudo o que você precisa de informação do carro dá posicionada aqui nessa tela multimídia. E nesse caso, eu digo para você que o que acontece, né? A gente está numa situação aqui que você se distrai um pouquinho do que está acontecendo lá na frente, porque você precisa ficar olhando várias vezes de lado. E na rodovia, para você dirigir carro elétrico, sempre é muito bom, sempre muito legal, porque o desempenho dele é um negócio fenomenal, né? Eu aqui estou tendo que controlar bastante o pé, porque a velocidade máxima aqui no caso é de 100 km por hora, mas ele anda, ele vai acima dos 100 rapidinho, sem maiores problemas. No que diz respeito, por exemplo, à estabilidade dele, quando você pega uma curva, ele também é bem interessante, é bem legal, tem aí sistema de suspensão independente, tanto na dianteira como na traseira, o que te dá bastante firmeza, te dá estabilidade para você fazer as curvas, até aquelas mais severas. No caso de você precisar de uma frenagem aí mais brusca, também não tem maiores problemas, porque os freios são a disco nas 4 rodas, e tem aquele detalhe, né? Conforme você tira o pé do acelerador, ele já começa a frear como se fosse um freio de motor, que é exatamente para regenerar a bateria. E no caso, você tem aí todas as informações colocadas aqui nessa parte do painel, ou seja, na tela do multimídia, que é uma tela grande, mas você fica a maior parte do tempo tendo que olhar meio de lado para saber qual que é a velocidade que você tá andando. E na avaliação do Volvo EX30 Ultra, que eu estou mostrando aqui no canal AutoAgora.br, tenho certeza que a sua dúvida, como a de muitos, é sobre a questão de autonomia, né? É uma situação aí muito recorrente para carro elétrico. Então vamos lá. Segundo a Volvo, nos dados que foram feitos aqui no Inmetro, né, que é feito aí o controle do Inmetro no que diz respeito a consumo de combustível e, no caso, consumo de eletricidade nos carros elétricos, a autonomia do Volvo EX30 Ultra, já que ele tem uma bateria de 69 kW, essa bateria é para o Volvo EX30 Ultra. No caso, as outras versões da bateria, ela tem um pouquinho menos de potência. Então, nós temos aí uma autonomia no Inmetro de 338 quilômetros. Essa é a autonomia registrada no Inmetro. Porém, no ciclo WLP, que é o ciclo mundial, vamos dizer assim, a autonomia dele é de 476 quilômetros. Aqui no Brasil, o Inmetro adotou essa política daquilo que é colocado em autonomia no ciclo WLP, ele então reduz 30%. O que particularmente eu não acho ruim não, sabe por quê? Acontece o seguinte, o consumo de energia, o consumo de bateria de um carro elétrico, ele é diferenciado do consumo de um carro com motor a combustão no seguinte sentido. O carro com motor a combustão, geralmente quando você está com ele andando na rodovia, ele consome menos combustível. No carro elétrico não, ele consome mais. E outra coisa, a situação climática, por exemplo, num dia muito quente, você vai gastar mais bateria, tá? Então,
por isso essa média aí do elétrico. Agora o que eu posso te contar é o seguinte, o que eu consegui com o carro elétrico Volvo EX30 rodando, tanto na cidade como na rodovia, isso em uso misto, tá? A média que eu obtive em uso misto foi de 13,5 kW para cada 100 quilômetros. Peguei rodovia, andando a 100 km por hora, que era a velocidade máxima da rodovia, andando na cidade, onde a média aí que você tem de velocidade é de 50 km por hora, então a média que eu consegui alcançar foi essa, 13,4 kWh para rodar com o Volvo EX30 Ultra que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Nessa avaliação que eu estou fazendo para você no canal Auto Agora com BR do Volvo EX30 Ultra, o SUV de entrada 100% elétrico da Volvo Cars, né? Como sempre eu faço nas avaliações, falo aquilo que está presente, os itens de série. Quase não tem necessidade mais de falar alguma coisa sobre itens de série, porque tudo que eu mostrei nesse carro é item de série, tá? Tem nada aqui de opcional. Faltou citar que, além de tudo que você já viu aí na nossa avaliação, ele tem sistema de som premium Harman Kardon, exatamente, o sonzão que eu vou te falar, o Harman Kardon é realmente um sonzão bem bacana. São 9 alto-falantes com 9 canais, potência de 1040 watts, nossa, hein? 1040 watts, e ainda tem um subwoofer. Quando você está com ele no mínimo, eu não posso ligar o som aqui para mostrar para você, porque se de repente entrar alguma música, alguma situação dessa, o YouTube vai acabar punindo por causa de direitos autorais, né? Então a gente fica naquela situação que não tem como eu mostrar para você qual que é o som, né? O som premium aqui do Volvo EX30, mas eu posso te garantir, é potente. E nessa versão Ultra, esse sistema de som é item de série. E aí tenho certeza que você está curiosaço, curiosaça para saber qual é o preço do Volvo EX30 Ultra. Esse aqui é o SUV de entrada 100% elétrico da Volvo Cars, que ela comercializa aqui no país, e também a versão topo de linha, né? Como eu já te falei, tudo que eu mostrei nesse carro é item de série, e o preço dele, né, com tudo isso que eu falei, faltou também te falar que nessa versão aqui você tem o sistema que faz ele estacionar sozinho, tá bom? O Park Assistant, ele tem também esse sistema que faz ele estacionar sozinho. Então, com tudo isso aí que você viu, mais o sistema que faz ele estacionar sozinho, o preço do Volvo EX30 Ultra é de R$ 293.950. E eu já mostrei para você no canal Auto Agora com BR a avaliação do Volvo EX30 Ultra, o SUV de entrada 100% elétrico que a Volvo Cars comercializa aqui no país. Gostou do nosso vídeo? Então não vai esquecer de dar seu like. É importante que você dê seu like, porque quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube vai divulgar o nosso canal e também os nossos vídeos. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades e continue acompanhando o trabalho do Auto Agora com BR. Nós temos o nosso portal atualizado diariamente, autoagora.com.br. Estamos no Facebook, é só você procurar lá o autoagora.com.br com o logotipo laranja, e também no Instagram, @autoagora.com.br, e assim você fica sabendo, você conhece tudo aquilo que acontece no mundo do automóvel. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau!